E aí, pessoal, olha só, a gente tá aqui então na parte 2 de Império Bizantino, que conteúdo maravilhoso. Eu não tive bem esse conteúdo, tá, quando eu tava na escola, e aí eu pensei, pô, cara, tem que fazer uma aulinha legal pra galera aí, né, porque esse conteúdo é massa, velho, né, é um conteúdo diferente, é um conteúdo que a gente não vê muito, né, mas enfim... Falando então de Justiniano, esse cara lindo, maravilhoso, olha que cara pomposo, que cara. Não posso dizer que é cheiroso, né? Mas ele é um cara charmosinho, hein? E aí o que aconteceu? O Justiniano, ele tá tentando organizar o bagulho, ele tá guerreando, ele tá invadindo outros territórios, e o que que tu precisa para fazer guerra? Dinheiro, né? Guerra é destruidora com orçamento, né? Porque tu precisa mobilizar muitos recursos para fazer guerra, e aí Justiniano, para conseguir esses recursos, vai aumentar tributos. O que que são tributos? São impostos, né? O que você paga para o governo, basicamente, né? Então ele vai aumentar esses tributos, né? Com os plebeus principalmente, que é a galera que sempre se ferra na história, a gente já tá ligado, pobre só se ferra. Enfim, e aí o povo ele é explorado, mas o povo não é burro, né? Então o povo ele vai acabar se unindo no que a gente conheceu como sedição de Nike, tá? Ou Nike, não, provavelmente não é Nike, porque não é norte-americano aqui o bagulho, né? Então a sedição de Nike foi uma revolta popular que aconteceu em 523, onde o povo se uniu para combater as injustiças. Que isso, cara? Ué, tá indo tudo automaticamente? O que que tá acontecendo? Que loucura, cara. O que que foi isso? Foi um fantasma? Gente do céu. Então, o que que aconteceu? A sedição de Nike foi essa revolta popular, tá? E o que que aconteceu? O Justiniano, ele tem uma mulher, né, que ele ama, que ele é casado com ela, e o nome dela é Teodora. Teodora. Quem nunca ouviu essa expressão, né? A galera de literatura entendeu a referência. E aí o que aconteceu? A Teodora, ela é meio mandona, né? O Justiniano, ele olhou assim para o povo e falou: adoro uma mulher brava, né? E ele adora a mulher brava dele, que é a Teodora. E aí a Teodora manda e desmanda no Justiniano. Essa é a verdade. Pronto, contei o bafão para vocês. A Teodora, ela manda em tudo. Ela é a top da relação, né? Essa é a verdade. E aí o que aconteceu? A Teodora falou assim: ó, ô Justiniano, meu querido, tá vendo essa revolta popular aí? Sabe o que tu vai fazer? Tu vai lá e tu vai repreender com violência. E o Justiniano: não, violência não, querida. Nós vamos... Tu vai fazer isso, senão eu não vou preparar quentinha pra tu levar pro palácio amanhã. Aí o Justiniano: não vai preparar minha quentinha? Aí ela falou: não. Daí ele falou: tá, tudo bem. Vou falar pro general pra ir lá e repreender com violência. Ela: muito bem, querido, já vou lá fazer a jantinha, beleza? Aí o Justiniano ficou feliz. Mas enfim, a Teodora, ela tinha muita influência sobre o Justiniano. É isso que eu quero que vocês tenham noção. O que vai acontecer? O Justiniano, né, ele poderia ser um mandado, mas ele ainda tinha umas ideias massas, né? O Justiniano, ele gostava de organizar coisas. O Justiniano, ele era um cara que ele gostava das coisas funcionando, né? Então ele vai criar o que hoje a gente conhece como Corpus Juris Civilis, né? Que se você for fazer direito, eu tenho quase certeza que você vai ouvir falar muito disso, né? O que foi o Corpus Juris Civilis? Foi o Código de Justiniano, né? Foi uma reunião de diversos escritos de tudo o que se sabia sobre o direito até então, tá? Então a gente vai ter aí 4 livros, tá? Principais, né? A gente vai ter o Digesto ou Pandectas, né? Eu não sei como pronunciar isso, mas deve ser algo parecido, que é todo aquele conjunto de jurisprudência romana. O que é jurisprudência? É a história do direito, né? É como as coisas foram feitas ao longo do tempo. Então, quando a gente diz assim, ó, o juiz não fez aquilo porque ele não queria dar jurisprudência. Ele não queria que, no futuro, alguém se aproveitasse dessa decisão para fazer igual, entendeu? Então, o que seria a jurisprudência romana? Tudo que os romanos fizeram, então o Justiniano vai aproveitar no livro das Pandectas, tá certo? Depois disso, o Justiniano, ele vai reunir, né, o código. Ele vai reunir nesse livro o código, né, as leis que tiveram de 117 a 527, que foi o ano que ele assumiu. Então ele vai reunir, então, desde as leis que Adriano fez até as leis que seu antecessor fez, tá, nesse livro o código. Depois nós temos as institutas ou assinaturas.
que são volumes especiais para estudantes do direito, tá? Estudantes do Corpus Juris Civilis, tá? É como se fosse o vademecum da antiguidade, né? É as institutas. Galera do direito aí gostou dessa referência. Enfim. E aí, por fim, a gente tem as novelas. O que são as novelas? Aquelas que passam na Globo? Não. São as novas leis do Justiniano, né? Então, na época até poderia ser a novela. Era o único entretenimento. Vamos ver o que esse desgraçado tá fazendo aí, né? De novo. O que ele tá aprontando pros plebeus, né? Botando mais tributos, será? Talvez. Então a gente tem aí as novas leis que Justiniano fez, e aí é mais um volume desse Código Juris Civilis, que eu trouxe para vocês aí. Tem uma coleção de volume 1, 2 e 3, eu não sei direito, né, que livro é esse, que coleção é essa, mas enfim, trouxe pra gente dar uma olhadinha, pra gente ter uma noção. Enfim, a parte do direito é isso. O que vai começar a acontecer, que é uma coisa que trouxe muita instabilidade, tá, pro Império Bizantino, foram os movimentos hereges, tá, galera? O que foram esses movimentos hereges? Eles foram movimentos, né? Porque quando tá tudo bem, né? Quando tem uma estabilidade considerável, a gente tem que procurar com o que a gente vai fazer rolo, né? Essa é a verdade. Ser humano, quando ele tá descansadinho, ele vai procurar alguma coisa para se enfesar, né? É assim que funciona a vida. E aí, o que eles pensaram? Pô, vamos ver a religião, então. Religião não tá legal, não estamos gostando. E aí vão surgir dois movimentos, né? Combatendo, então, esse cristianismo tradicional, cristianismo, né? Na sua mais tradicional forma, beleza? Eles vão tentar combater esse cristianismo. Então eles vão trazer então dois movimentos, tá? O primeiro deles foi o monofisismo, ainda na época do Justiniano, tá? Que foi um movimento que dizia assim, ó, esse cara aí, Jesus, ele não foi um cara. Ele foi só um espírito, né? Ele foi só o filho de Deus, mas não teve corpo de homem, tá? Jesus é apenas divino, tá? E quem que vai gostar muito disso? A Teodora. E a Teodora vai falar assim pro Justiniano, Justiniano, vamos combinar aqui o seguinte, ou tu aceita aí o monofisismo, ou nós vamos ter um problema sério, né? Eu vou parar bem. Eu vou parar de arrumar a tua cama. E aí eu quero ver tu fazer isso, porque tu não é nada sem mim. E aí o Justiniano, ai meu Deus, não acredito. A Teodora, ela me pega de jeito. Adoro uma mulher brava. E aí o Justiniano, ele vai meio que na mesma linha da Teodora, mas ninguém podia saber, né? Porque se ele falasse que ele era monofisista, aí a igreja ia ficar meio, não gostamos desse cara não, né? Então ficou meio que por isso, sabe? Aí depois a gente vai ter outro movimento que é a iconoclastia. O que é iconoclastia? É a oposição às imagens. Que é isso, velho? Vocês estão fazendo ídolos, mas só tem um Deus, cara. Vocês são loucos, né? Só tem um Deus e ele não é feito de barro. Vocês são malucos, né? O imperador Leão III do Império Bizantino, ele vai então impor essa iconoclastia, que vai trazer instabilidade tremenda para o Império Bizantino e para a igreja, tá? Então a Igreja Católica Apostólica Romana, a ICAR, né, que daqui para frente eu vou chamar de ICAR para não ficar me alongando, ela não gostou nada disso, né? Porque a ICAR ela lucrava muita bufunfa, né, vendendo ícones, certo? E a ICAR ela não queria perder esse prestígio, certo? Muitos monastérios, muitos monges lucravam com isso e por isso que o Leão III não gostava, né? Ele queria que esse dinheiro fosse para o império, fosse para as despesas reais, as despesas, né, com guerras e tal. Ele não queria que os monges lucrassem com isso, por isso que ele tentou instituir isso. A ICAR não gostou, então a gente vai ter o Cisma do Oriente. O que foi o Cisma do Oriente em 1017, por aí, tá? A gente vai ter, ou 1053, não sei, alguma data assim, a gente vai ter o Cisma do Oriente, onde a ICAR ela vai falar assim, ó, tchau, cansei de vocês. E aí em Bizâncio vai surgir então a Igreja Ortodoxa, meu Deus, Ortodoxa Grega, tá? Essa aqui vai ser então a religião oficial do Império Bizantino daqui pra frente, a Igreja Ortodoxa Grega. Tranquilo? Aí vocês podem ver aqui a Hagia Sofia. O que é a Hagia Sofia? É a Igreja de Santa Sofia, tá? Essa aqui foi uma
grande construção, tá? Que, meu Deus, isso daqui deu muita despesa pro Império Bizantino, mas enfim, tá aí uma grande obra de arquitetura. E outra questão da arte bizantina, eles adoravam fazer mosaicos, então isso daqui é o topo de alguma igreja, não sei se é da Hagia Sofia ou de outra, mas enfim, eles adoravam fazer mosaicos, eles pegavam quadradinhos, né, enfim, de algum material, e eles iam montando o mosaico quadradinho por quadradinho. Muito massa isso, né? Se você teve aula de arte, em algum momento talvez você já tenha visto algum mosaico. Beleza? Então a gente vai ter aí, após, né, esse cisma, após a morte de Justiniano, a gente vai ter uma lenta crise, né, uma crise gradual, né, uma crise que foi muito influenciada por questões políticas e até dentro da igreja, tá? Querendo ou não, a igreja, ela financiava, ela dava legitimidade para os reis e ela era parte desse poder, parte dessa estabilidade. Quando acontece o cisma do Oriente, a estabilidade começa a ruir. Beleza? E a gente vai ter também, somado a isso, uma expansão árabe. Então os árabes, eles estão vindo lá do Oriente Médio, eles estão dominando o norte da África, estão dominando o sul da Europa, e aí agora a coisa está ficando séria. Os bizantinos não têm mais muito poder, não tem mais muito como segurar, até que em 1453 a gente vai ter a invasão dos turcos otomanos, um povo meio que árabe, meio que, né, ali da parte ali da Eurásia, tá? Eles vão então dominar Bizâncio, né, dominar Constantinopla, e vai acabar então o Império Romano do Oriente, o que marca o início da Idade Moderna, tá? Como assim? A gente começou na Idade Média, né? Praticamente começa na Idade Média e termina na Idade Moderna? Sim, né? Então, o Império Bizantino, ele meio que marca, né, essa situação. Então, a gente termina a Idade Antiga, né, com o fim do Império Romano do Ocidente, e termina, então, a Idade Média com o fim do Império Romano do Oriente. São marcos históricos, são símbolos utilizados para, né, periodizar o tempo. Tranquilo? Vamos fazer agora uns exercícios, então? Vamos fazer um exercício. Exercício. Bora que bora. Segundo a crença dos cristãos de Bizâncio, os ícones, imagens pintadas ou esculpidas de Cristo, da Virgem e dos Santos constituíam a revelação da eternidade no tempo, a comprovação da própria encarnação, a lembrança de que Deus tinha se revelado ao homem e por isso era possível representá-lo de forma visível, tá? Apesar da extrema difusão da adoração dos ícones no Império Bizantino, o imperador Leão III, em 726, condenou tal prática por idolatria, desencadeando assim a chamada crise iconoclasta. Dentre os fatores que motivaram a ação do Leão III, podemos citar o quê? Vamos que vamos. Intolerância da corte imperial para com os habitantes da Ásia Menor, região onde o culto aos ícones servia de pretexto para a aglutinação de povos que pretendiam se emancipar. Não, tá, gente? Não tem nada disso. Os ícones não eram esse elo entre povos emancipadores, tá? E também essa questão da intolerância da corte imperial para com habitantes da Ásia Menor não é essa situação, tá? Letra B. Necessidade de conter a proliferação de culto às imagens, no contexto de reaproximação da sede de Roma com o imperador bizantino, uma vez que o papado se posicionava contra a instituição dos ícones. Mentira, o papado queria ícones porque isso dava din-din. Beleza? C. Tentativa de mirar as bases políticas de apoio à sua irmã Teodora. Não, épocas diferentes. O Leão III viveu em 726, Teodora viveu lá pelo século VI, e não século VIII, como está dizendo aí, tá? Então, nada a ver com Teodora. D. Aproximação do imperador por meio do califado de Damasco, com um credo islâmico que, recuperando os princípios originais do monoteísmo judaico-cristão, condenava a materialização da essência sagrada da divindade em pedaços de pano ou madeira. Nada a ver com o islamismo, tá? Lembrando que o Império Bizantino ainda é cristão. E E, que é a resposta, tá, gente? Descontentamento imperial com o crescente prestígio e riqueza dos mosteiros, principalmente possuidores e fabricantes de ícones, que atraíam para o serviço monástico numerosos jovens, impedindo-os com isso de contribuírem para o Estado na qualidade de soldados marinheiros camponeses. Essa a resposta, tá, gente? O Leão III, então, ele ficou meio que pé da vida com essa galera que estava lucrando e desvirtuando pessoas, né, para contribuírem com o Estado. Por isso que o Leão III começou o movimento iconoclasta. Tranquilo? Resposta letra Letra E de eita, caramba, olha só, vamos que vamos.
Vamos para a próxima. Unesp. A civilização bizantina floresceu na Idade Média, deixando em muitas regiões da Ásia e da Europa testemunhos de sua irradiação cultural. Assinala importante e preponderante contribuição artística bizantina que se difundiu, expressando forte destinação religiosa. Será que foram adornos de bronze e cobre? Será que foram aquedutos e esgotos? Será que foram telhados de beirais recurvos? Que isso, gente? Só a galera de arquitetura entendeu isso daí. Mosaicos coloridos e cúpulas arredondadas? Ou será que foram vias calçadas com artefatos de couro? Ficaremos então com a letra D. A gente viu que a principal contribuição artística foram mosaicos e cúpulas arredondadas que estão lá na Hagia Sofia. Se lembra? Vamos então para a próxima. A história do Império Bizantino abrangeu um período equivalente à Idade Média, apesar da instabilidade social decorrente, entre outros fatores, do quê? O que trouxe instabilidade para o Império Bizantino? Foram frequentes conflitos internos originados por controvérsias políticas religiosas? Parece que sim. Excessiva descentralização política? Não, a gente tem uma centralização política no imperador, né? Que é o nosso querido amigo, o Basileu, né? O título dele é Basileu. C. Da posição geográfica de sua capital, Constantinopla, vulnerável aos bárbaros que com facilidade invadiam. Não conseguiam invadir Constantinopla com facilidade. D. Da constante intromissão dos imperadores de Roma. Roma acabou. E. Da falta de um ordenamento jurídico para o controle da vida social. Temos o Corpus Juris Civilis, isso é uma mentira. Então a resposta é a letra A, beleza? E com isso fechamos nossa aula de Império Bizantino. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Valeu! Ó, curte, né? Compartilha, ajuda aí o querido Bruno, né, nessa jornada aí de vezes. Tamo junto, valeu!